Sim, né? A gente tem, inclusive, muitos têm acontecido, né, no Congresso Nacional, muitos debates sobre o próprio arcabouço fiscal e todas essas mudanças. Eu acho que é um debate muito complexo sobre a economia do nosso país. Tenho muitas críticas, mas acredito que a gente possa pensar, né, na solução e como sair dessa crise absurda que se encontra no nosso país hoje, com o aumento dos preços, né, com gastos gigantes e que acaba que, inclusive, não volta para os serviços públicos. Nós temos muitos desafios. Né? Então, acho que é uma discussão muito complexa e a gente tem alguns pontos contrários, sim. Agora, há muitas outras coisas, né, que eu acho que precisam estar fora, assim, não pode estar dentro desse teto. Na minha opinião, educação e saúde. Né? Nós lutamos e conseguimos, por exemplo, tirar o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, do arcabouço fiscal. Porque um fundo para a educação básica não pode ter limite. Né? Nós precisamos de mais investimento. No momento de sucateamento, de menos crianças dentro das escolas. Tem coisas que são inegociáveis. Que estão, inclusive, subnutridas, né? Porque a fome, né? Essa questão da desnutrição... estão desnutridas, na verdade, né? Essa questão da desnutrição infantil aumentou muito nos últimos anos. Então, eu acho que a educação e saúde devem estar fora desse teto, como a gente conseguiu garantir agora que o Fundeb, esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, estivesse fora. Agora, acho que é uma discussão complexa. Eu acho que a gente ainda tem muito o que se debater e pensar em soluções para o Brasil. Mas tenho a certeza de que não será fácil. Né? Nós precisamos mesmo pensar em como... A gente não pode ignorar as leis da economia. A gente acredita. E a gente já viveu. Você não lembra disso. Eu lembro mais ou menos, que eu era bem criança. O Plano Real foi instituído, eu tinha 11 anos. E eu lembro a diferença que era. Existia uma coisa, quando eu era pequeno, chamada compra do mês. O que é compra do mês? Saiu o salário no dia 20. Dia 20, os mercados ficavam abarrotados. Dia 20 você tinha que ir para o mercado, encher os bancos de trás e o porta-mala de compra, porque se você fosse no dia 21, você já pagava 10% mais caro. Então, aí você fazia um estoque em casa, porque era inflação louca todo dia, o preço aumentando. O pessoal mais velho tem muito medo que isso volte, porque isso é real, isso existe. Eu vou falar muito. Inflação, a Argentina mesmo, que era um país que até o início dos anos 90 era tipo assim, nossa, era a Europa brasileira, que o pessoal ganha 10 vezes mais. Hoje está sofrendo com a inflação, é terrível. Então, e a gente tem, e o Brasil ele tem conseguido evitar isso aos trancos nos últimos 25 anos. Então, eu acho que é algo que a gente não pode ignorar. Todavia, pelo que eu entendi que você falou, a questão do arcabouço fiscal, tem coisas inegociáveis, do tipo a saúde, a educação e tudo. Então, você acha que essa é uma boa estratégia, né? Do governo ele realmente priorizar algumas coisas que não tem como negociar e as outras a gente ir tentando... Nós temos muitas críticas. Eu tenho muitas críticas ao arcabouço fiscal. Mas, pensando assim no Congresso Nacional, eu acho que é um grande debate. Porque, olha, eu acredito que não há soluções fáceis nesse momento. A gente estava falando há pouco da reforma tributária, por exemplo. Nós tivemos muitos avanços nessa reforma tributária. Rosana, é o ideal? Ainda não. Então, assim, tudo de avanço que a gente consegue ter, na minha opinião, são necessárias para a gente mudar essa realidade terrível que a gente está vivendo no Brasil. Porque, assim, era absurdo, né? O que foi a gente ver o povo brasileiro na fila para comprar fragmento de arroz, osso de boi para se alimentar. Então, assim, a gente teve realmente um aumento de muitas coisas. A gente tem um Brasil em crise que nós precisamos resolver. Então, eu acho que tem muitos avanços que a gente pode ter, mas que nenhuma das saídas será muito fácil. Então, com as críticas que tem ao arcabouço fiscal, inegociável para mim a educação e saúde foi a nossa luta ali, né, pela retirada do Fundeb do arcabouço fiscal. Agora, sobre a importância, sobre se é a favor ou se é contra, acho que isso cabe, né, ler o Congresso Nacional e a gente tem acompanhado o debate, mas, né, nós fomos os primeiros a falar sobre as nossas críticas ao arcabouço fiscal, que a educação não deve ter teto, que nós precisamos de mais investimento nos serviços públicos do nosso país, mas entendemos também a realidade e a responsabilidade que nós temos de pensar, né, saídas que não serão tão fáceis para o nosso país, mas de pensar saídas em como a gente enfrentar essa crise e tudo mais, e que a gente precisa pensar nos avanços. Talvez não o ideal, mas que nós tenhamos avanços para pensar, né, em como conter, em como melhorar, em como resgatar a vida do povo brasileiro. Entendi.